Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos ser essa manhã, essa quarta estratégia, Pai, que o Senhor fez. Porque nós cremos, Senhor, no amanhã. E nós cremos que o Senhor se faz presente hoje em nossas vidas, Senhor. E, Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, receber a Tua palavra, porque a Tua palavra é que nos liberta, a Tua palavra é que nos guia, a Tua palavra, Senhor, é que nos fortalece a cada dia. Obrigada, Senhor. Obrigada pela vida do irmão Clifton, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, a casa dele, a família dele, Senhor. Tudo que pertence a ele, Senhor, seja abençoado. Estende a sua mão, Senhor, para que o Senhor continue abençoando a vida do meu irmão, Pai. E te agradeço ao Senhor pela sabedoria que o Senhor tem dado para ele e pela tua palavra que o Senhor já travou no seu coração e ele vai trazer para nossas vidas. Nós queremos abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente para entender a tua palavra, Senhor, e para que haja mudança em nossas vidas. Eu creio, Senhor, que a tua palavra é vida, Senhor, para nós. É alegria, Senhor, de poder, Pai, estar aqui, Senhor, recebendo mais um ensinamento que o Senhor vai nos dar, Senhor, através da vida do irmão Clifton. Que o Senhor continue abençoando essa sala, cada um dos meus irmãos que já estão aqui, aqueles que ainda não vão entrar ou ainda não vão poder entrar, mas que também o Senhor o abençoe. Nos dá um dia de bênção, um dia de paz, e que nós possamos, Senhor, receber a tua palavra com muita alegria em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Abre o nosso entendimento, Jesus. Vem para cá, meu amigo Clifton Rocha. Permita aí mais uma vez ser um canal do Fluir do Senhor. Vem para cá, queremos aprender com você. Bom dia, graças e paz a todos. É uma manhã maravilhosa, uma manhã que nos concedeu o Senhor de aprendermos um pouco mais do Senhor Jesus, aprendermos um pouco mais com o Espírito Santo de Deus, né? E que Deus possa nos conduzir a tal ponto que possamos compreender realmente o que Deus tem a falar, entender, né? E praticar. Porque a palavra é isso, né? É compreender, entender, praticar. E cada dia que eu vejo dessa forma, eu procuro sempre se manter praticando, né? Porque se entendemos, temos que fazer. Mamãe, quando fala com o filho, ensina algo, papai, quando fala com o filho, ensina algo, é para que ele possa aprender e praticar, ou aprender e não praticar. Tem esse detalhe também, né? Aí você aprende para justamente não praticar. É assim a palavra de Deus com as nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos 119. Prometo que não vou ler todo o capítulo, mas o versículo 11 eu tenho que ler. É um prazer muito grande estar na manhã desse dia com vocês, mais uma vez, né? Pedindo sempre a Deus que nos oriente, nos traga aquela palavra realmente que fale profundamente no nosso coração, no íntimo da nossa alma, né? Realmente está muito frio. Ontem à noite, trabalhando até meia-noite, um frio danado, na rua, não é fácil, mas Deus tem nos dado graça. Isso é muito bom. Diz assim a palavra de Deus, em Salmo 119, versículo 11: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. É um texto bem conhecido, é bem já examinado por tantas e quantas vezes. É um texto muito usado de várias as formas, de várias as maneiras. É nos púlpitos, na vida, as pessoas comentam. Maria já gravou bem esse versículo. E é um texto que Davi, ele, numa situação, ele cita essa palavra. Só que ele inicia o capítulo dizendo assim: Bem-aventurados que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então há um caminho, né? Há um caminho para você seguir.
e continuar. E eu estava meditando então nesse capítulo e meditando também no que ele diz exatamente nesse versículo que acabamos de ler, versículo 11, e eu procurei algumas formas de compreender como realmente andar no caminho do Senhor, como realmente fazer o querer de Deus, e eu vi que não é tão fácil. Estar na igreja, talvez, e também não é tão fácil assim, mas talvez seja mais fácil. Mas realmente andar sem pecar, podemos dizer que não é tão fácil assim. Embora sejamos pecadores, vamos errar algumas vezes, mas nós procuramos não errar. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela procura não errar. Exatamente isso que me preocupa quando eu digo e quando as pessoas veem ou sabem que eu sou um homem de Deus, estou na igreja buscando ao Senhor, e as pessoas começam a procurar falhas e erros. Só que conforme você vai andando nos caminhos do Senhor, procurando esse caminho, né, reto, você já não precisa se preocupar tanto, porque as coisas começam a ser natural, começa a ser uma coisa, vamos que você acordar, procurar lavar o rosto, escovar seus dentes, fazer a sua higiene, alguns sim, alguns não tomar o seu banho pela manhã, alguns sim tomando banho frio, gelado e outros quentes. Acredito que alguns daqui, né, na sala, num tempo igual a esse, não tomem nem banho gelado, né? Mas, enfim, são várias maneiras de você fazer o asseio do seu corpo. E a palavra de Deus é mais ou menos isso. Você examina, você busca, mas alguns tomam um caminho diferente para se manter espiritualmente falando, né, voltando-se para Deus. Ao amanhecer você acorda, eu falei, você lava o seu rosto, lava o seu dente, você toma um banho, ou você vai lá se pentear, as mulheres aí vão se maquiar. Então, cada um tem uma forma e uma maneira de fazer tudo aquilo que todos fazem. E a Bíblia é isso. Você lê, uns leem apenas, outros examinam no profundo, outros, por curiosidade, leem também, examinam também. Muitos trabalham com a Bíblia e outros querem verdadeiramente guardá-la no coração para não pecar contra o Senhor. E é exatamente isso que nós vamos meditar nessa manhã. É pegar essa palavra de Deus, ler, examinar e buscar incansavelmente, aprender mesmo, para não pecar contra o Senhor. Essa é a preocupação que nós devemos ter diariamente, todos os dias. E é bem verdade que quando eu procuro não pecar e as pessoas começam a ver isso, aí elas olham e falam: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que busca realmente o Senhor com sinceridade de coração. Eu examinando então sobre isso, eu encontrei um homem sábio, inteligente, um homem que procurava de todas as formas se esconder do pecado. Jó, certamente ele citou no livro dele, capítulo 28, versículo 28, ele falou assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então você vê que o homem, para ser sábio, tem que temer ao Senhor, mas para ser inteligente, tem que apartar-se de todo mal. Então não basta somente ler, examinar, tem que ter um temor ao Senhor. Então, creio que nós estamos na sala, tememos ao Senhor, exatamente isso que nós entendemos aqui, e procuramos de todas as formas se afastar, né?
apartar-se do mal. E quantas vezes as pessoas, ao contrário, elas leem, examinam, só que às vezes não se afasta do mal, continua no meio. E pensando dessa forma, eu vi o salmista Davi iniciando um capítulo de número 1, número, no caso, entendemos assim que Davi falando, ele falou a respeito disso também. No capítulo 1, ele diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Porque essa é a fórmula. Se nós pegarmos a palavra de Deus e de vez em quando lermos, de vez em quando nós buscar uma palavra de sabedoria, nós não vamos conseguir ficar longe do mal. Nós não vamos, de forma alguma, dizer que tememos ao Senhor, porque não conhecemos. Se você não tem uma intimidade diária com o Senhor, você não tem como conhecer. Nossa pastora Mônica acabou de falar sobre estar ontem junto os casais, numa noite fria, aprendendo coisas concernentes a um casal, e aí vindo para o casal, a casa, o homem e a mulher juntos, não tem como ter intimidade se os dois não estiverem juntos. Imagina um casal, um morando em São Paulo, outro no Rio de Janeiro. Não tem como existir uma intimidade. O amanhecer junto, o anoitecer junto, entardecer do sol, você vai lá e estar junto. A intimidade, ela não é a mesma de você estar junto e de você estar longe um do outro. Não existe. É impossível. Então, você tem que estar junto para ter intimidade, conhecer um ao outro. E aí, pensando nisso, dessa forma, nós compreendemos que verdadeiramente, quando nós pegamos essa palavra, criamos uma intimidade com Deus, criamos uma intimidade com o Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, deixando o Espírito Santo de Deus falar e fluir em nossas vidas, nós criamos uma intimidade. E lembra quando o casal está junto, um ao outro compreendendo, um ao outro se tolerando em alguns momentos, porque a vida é assim, uma vida a dois é assim, porque você conhece, mas você não muda o outro, você conhece, mas não consegue atingir aquele meio de estar juntos, os dois juntos o tempo todo se concordando. Um casal é assim. Não sei na sua casa, mas na minha sim. Meu vizinho, às vezes, comenta alguma coisa. Alguém na igreja fala alguma coisa também a respeito. E nós entendemos que nunca é o tempo todo mar e rosas. Não é. Tem momentos de desacordos. Aí que está o mistério. A intimidade com o Senhor é assim também. Há momentos de desacordo. Deus ele nos orienta, Deus nos mostra o caminho. Você pega a palavra e coloca no seu coração, mas uma luta constante dentro de nós para, às vezes, fazermos ao contrário. Isso se chama pecar. Isso se chama sair da vontade de Deus. É não concordar em algumas coisas, embora você saiba que está certo. Mas é o nosso íntimo, é o nosso ser pecador. E aí ele nos ensina, então, a guardar a palavra no coração, para não pecar contra ele. Compreendemos, entendemos que é a palavra de Deus. Compreendemos, então, que temos temor ao Senhor e temos a tendência a não se apartar do mal. E aí é o chamado pecado. Aí a intimidade faz com que eu escute o Espírito Santo de Deus falar. Não é por aí.
Não, não continue. Pare. Volte para mim. E aí você entende que está indo por um caminho não muito satisfatório à vontade de Deus. E aí você retrocede, se para, pensa, e aí você começa a entender, começa a compreender que somente aprender não é o suficiente, mas é seguir, é seguir, é estar longe da roda dos escarnecedores, é não se sentar com o pecador, é não estar junto daquele que volta e meia está fazendo coisas erradas. É bem verdade que Jesus andava no meio dos pecadores, mas ele não nos ensinou a pecar. Ele não nos ensinou a errar. Quando eu olho para Jesus, eu vejo ele no meio dos pecadores, fazendo sinais de maravilha, ensinando, mostrando o caminho, mostrando a verdade, mostrando a vida. E aí eu começo a entender que não é tão simples assim, não é tão fácil, mas existe uma fórmula, e existe uma fórmula. E essa fórmula que eu gostaria de meditar com você na manhã desse dia. Aí quando eu abro a minha Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, que também é um versículo muito conhecido, ele fala assim: buscai assim, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porque nós, às vezes, estamos preocupados com tantas as coisas em nossas vidas, preocupados com tantos afazeres, tantas coisas que necessitamos muitas das vezes, precisamos sim, muitas das vezes, e aí nós, se preocupando com essas coisas, esquecemos de buscar o reino de Deus e a justiça. Mas buscar só o reino de Deus é o suficiente? Não. Tem que ter a justiça também. Então você vê que tem que conhecer o Deus justo, o Deus que não falha, o Deus que não erra, o Deus que promete e cumpre, o Deus que fala e quando ele fala vira uma grande verdade para que nós venhamos a seguir. É uma verdade que devemos seguir. E aí quando você procura ver isso como justiça, você começa a compreender que o que está em nós, que está em nosso ser, em nossa vida, muitas das vezes não é justo. Podemos estar buscando o reino de Deus, estamos indo à igreja, aprendendo, lendo, examinando, mas se não formos justos, as demais coisas não serão acrescentadas. E ao contrário, as pessoas correm atrás das coisas e esquecem de buscar o reino de Deus e a sua justiça. E aí começam as coisas a sair de maneira diferente. Mas olhando para essas coisas que nós necessitamos todos os dias, e olhando para o texto que manda eu buscar o reino de Deus e a sua justiça, eu começo a perguntar: o que é buscar o reino de Deus e a sua justiça? Eu começo a querer entender o que é buscar isso, o que é estar em constante busca de algo que me vai deixar mais próximo de Deus, de algo que vai me deixar conhecendo verdadeiramente essa palavra, para não pecar contra o Senhor. Aí eu começo a querer saber o que é isso e como fazer isso. Nessa manhã nós estamos aprendendo e talvez você esteja pensando como vai ser o desfecho dessa mensagem. E é lindo quando conseguimos compreender aquilo que Deus está falando conosco. É lindo. Então vamos lá. No livro de também Mateus, capítulo de número
22, Deus nos dá uma fórmula bem bacana, e o próprio Jesus falando, vivendo entre os discípulos, junto aos discípulos, vivendo no meio do povo pecador. Ele diz assim no versículo 37, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a tua alma, e de todo o seu pensamento. Amarás a Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o seu pensamento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, quando eu vejo que para não pecar contra o Senhor, eu tenho que amar a Deus. Em primeiro lugar, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que buscá-lo incansavelmente. Isso é buscar o reino de Deus. E o que é a sua justiça? No meu entendimento, é amar o meu próximo. Amar o próximo é muito difícil. Buscar a Deus é difícil, não é fácil. Mas amar o próximo, isso sim é difícil. Porque o próximo é justamente o que nos ofende. O próximo é justamente o que peca também contra as nossas vidas. O próximo é aquele que você tem intimidade com ele. É aquele que está sempre próximo de você. É aquilo que você vê todos os dias, lida com ele todos os dias. E aí você, como pecador, erra, o próximo erra, há um conflito, há uma divergência de pensamentos. E aí, como amar esse próximo? Mas há situações que esse próximo não é tão íntimo. Esse é mais fácil. Ah, ele errou? Ah, não vou ver mais esse cara, tudo bem, vai embora. Te perdoa, meu irmão, tudo bem, não vai ver mais, tranquilo. Mas e o próximo que está junto contigo todos os dias, como um casal, como um filho, uma mãe, um irmão da igreja, um pastor, um líder? Esse é difícil. Esse não é fácil. Amar ele, ah, meu Deus, tá me perseguindo. Tudo que eu faço está errado. E às vezes está mesmo, né? Então tem que examinar. Às vezes está mesmo. E aí, eu amo a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma e de todo o meu pensamento. Assim eu acho, né? Que estou fazendo. E não amo o meu próximo. É impossível. É impossível. Só que quando eu me deparo com a Bíblia Sagrada, eu vejo Jesus Cristo ensinando isso. Mas isso era novo? Isso era algo que ele estava falando ali? Não, não era novo. Você entende no versículo 40 que ele fala assim: destes dois mandamentos, esses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Dependem toda a lei e os profetas. Então você compreende que Jesus está ensinando algo que já vinha desde lá no início. Não era novo, mas as pessoas precisavam entender que era simples. É só amar a Deus e amar o próximo. Já estava cumprido toda a lei. Quando eu me deparo com esse versículo, eu vejo que buscar a Deus e a sua justiça é difícil. Mas se eu quero as coisas, esse é o caminho que eu tenho que se trilhar. E não tem como fazer isso se não esconder a palavra de Deus no coração. Ou seja, ser íntimo do Senhor. Nesse texto que nós estamos lendo e voltando-se para a Bíblia Sagrada, nós estamos guardando essa palavra no nosso coração. Eu acredito que quem está hoje na sala assistindo agora, presencialmente, nas suas janelinhas abertas aí ou não, somente ouvindo, muitas das vezes, vai compreender então que há uma fórmula a ser seguida.
E essa fórmula é justamente essa fórmula que tem que ser guardada no coração para não pecar contra o Senhor. Essa fórmula que nós temos que guardar em todo o tempo. Amar a Deus e amar o meu próximo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça para receber aquilo que queremos muitas das vezes. E não é tão fácil. Só que, como eu falei que isso aí não era novo, lá no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, no capítulo 19, versículo de número 5 e versículo 6, diz assim: Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, que toda a terra é minha. E vós sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Isso é Deus falando para Moisés e falando para ele: ó, se você me ouvir, se você me escutar, se você diligentemente, constantemente, em todo tempo, você ouvir e guardar, que lindo, né? Ele vai dizer que nós somos um povo dele? Não, nós somos uma pessoa que é escolhida por ele. Então você vê que somos escolhidos, todos aqueles que buscam realmente, somos escolhidos. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu e você que busca, se prepara todos os dias para quando vir o pecado você se afastar dele, que você não senta realmente na roda dos escarnecedores, você entende, compreende que precisa desse Deus, então foge. Agora, então, como amar a Deus sobre todas as coisas, todo pensamento, né? E amar o teu próximo como a ti mesmo. É novo? Não. No capítulo 20, começa Deus ali dar para um povo, para a nação de Israel, para o povo que estava ali junto a Moisés, para aquele povo que verdadeiramente já conhecia esse Deus, Deus começa a ensinar ele e aí cita os 10 mandamentos. Quando ele cita os 10 mandamentos, ele fala no início do capítulo 20, ele fala assim: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, buscar o reino de Deus, sua justiça. É buscar esse Deus poderoso, em primeiro lugar. Só que depois, agora para você entender o que Deus quer falar conosco nessa manhã. Honra, versículo 12, do capítulo 20 de Êxodo. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Esse é o mistério. Está falado desde o início, quando Moisés citou isso, porque Deus havia mandado. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o teu próximo, é como se você estivesse vendo esse versículo aqui, somente esse. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra, o que o Senhor teu Deus te dá. Quando você ama o teu próximo, é o mesmo que você honrar teu pai e tua mãe. Que o pai e a mãe ensinam você a não matar, ensina você a não adulterar, ensina você a não furtar. Ele está te ensinando a fazer tudo certo. Talvez nem precisasse da Bíblia Sagrada. Porque o pai já tem o instinto de ensinar isso. Ele já tem o instinto de ensinar isso. Pode até errar, mas ele ensina. Mas se você honrar verdadeiramente, honrar o pai e a mãe, você já está cumprindo aí o segundo mandamento que Deus deu. Amar o teu próximo. Não é fácil viver sem pecar.
Mas como a nossa pastora Rosimar sempre fala, é simples assim. Amar a Deus e honrar o pai e a mãe. Porque quem honra o pai e a mãe, ele está amando o próximo. E quem honra o pai e a mãe, não faz coisas que não agradam a Deus. É tudo aquilo que Deus quer. Não é somente agradar, é tudo aquilo que Deus quer. Estamos finalizando aí, mas temos uma promessa. E essa promessa que tem que ficar guardada no seu coração é justamente Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Se diligentemente nós ouvirmos a voz de Deus, guardar esse conceito que Deus está nos ensinando essa manhã, seremos propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é do Senhor, de nosso Deus. E aí vós, eu e você, e as pessoas que vão assistir depois, seremos seu povo, reino sacerdotal. É o que Deus está falando conosco nessa manhã. Para pecar é fácil. A fugir do pecado é guardar a palavra de Deus. Que possamos nessa manhã não somente aprendermos o que nós fomos falando e citando dentro da Bíblia, mas guardar dentro de nosso coração, de nossa alma, nosso íntimo, para não pecar contra Deus. E não é tão difícil entender. É só buscar o reino de Deus, que é a sua justiça. Aí demais coisas vão sendo acrescentadas. E quando nós formos diante de uma situação que vimos que estamos errados, voltemos para a palavra de Deus. Ele nos estará para o caminho de novo. Que Deus abençoe a todos. Quase estourou o tempo aí, mas que Deus possa ter falado no nosso coração e possamos ter aprendido nesta manhã. Eu agradeço essa linda oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Existe uma forma, hein? Uma receitinha. Meu Deus, tô cheio de bicho aqui. Glória a Deus por isso. Obrigada, Clifton. Eita, gente, vamos ouvir essa live de novo. A gente pode fazer uma anotação e botar lá na parede. Tem um princípio para todas essas coisas. Vamos orar no grupo. Obrigada, Lila. Obrigada, Clifton. Papai do céu abençoe vocês. E amanhã a gente tem quinta de oração. Obrigada, família. Eu vou orar no grupo.